Olá pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Oitavo ano, sinceridade, estou com muita saudade de vocês e esperamos que essa situação ela passe logo e nós venhamos a desempenhar nosso trabalho normalmente. Bem, o capítulo 2 do livro, no tópico 1, a gente vai estudar, nós iremos estudar a distribuição da população mundial. Olha só, pessoal. Nós sabemos que a ocupação do mundo ela tem diferentes níveis socioeconômicos que se estabelecem ao longo do tempo. Né? Então, à medida que a população do planeta vai aumentando, especialmente nos últimos 250 anos, o homem passou a ocupar novos espaços e a consumir cada vez mais recursos da natureza. Atualmente, estimativas apontam para uma população mundial de aproximadamente 7,7 bilhões de seres humanos, o maior patamar já alcançado. Na página 49, nós temos aqui o crescimento demográfico mundial. Nós temos aqui, na linha vertical, a população mundial, valores em bilhões. E na linha horizontal, os tempos históricos com o passar dos anos. Então, historicamente, os locais de maior concentração populacional são as regiões mais ricas em recursos naturais, tipo água, solos férteis, né? A área de ocupação também favorece a formação de cidades. Por essa razão, algumas das regiões mais povoadas do mundo encontram-se nas margens dos rios, né, e próximo ao litoral. Nós podemos caracterizar, com o advento dessa distribuição populacional mundial, dois tipos de áreas. Áreas ecúmenas, aquelas que favorecem a ocupação humana, e as áreas que são anecúmenas, ou seja, são regiões onde a quantidade de recursos ou características físicas locais dificultam, por alguma razão, a ocupação territorial, formando assim vazios demográficos. Vale salientar que as regiões polares mesmo é um exemplo, pelo clima muito frio. Esse é um exemplo. Na página 50, pessoal, temos a distribuição da população em relação aos mapas. Podemos observar que há grande concentração populacional, geralmente próximo ao litoral. Né? Então, resultado da influência principalmente dos colonos na construção das áreas urbanas mais antigas. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, Recife, Olinda, Salvador, cidades litorâneas que são de construção do período colonial. Pessoal, existem dois países que têm atualmente a maior concentração populacional do planeta. China, em primeiro lugar, e Índia, respectivamente, em segundo lugar. São os países que existem mais habitantes no planeta. Esses dois territórios convergem 1/3 de toda a população mundial. Temos aqui na página 51 os 10 países mais populosos do mundo, seguindo os dados de 2008. Então, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México, respectivamente. Podemos observar também, pessoal, que a Rússia ela detém um território tão grande que a capital em Moscou é europeia e a grande maior parte do seu território a leste na Ásia. Né? Então, isso é um dos fatores também preponderantes. Tá?
Na questão demográfica, pessoal, nós temos um cálculo específico, que é a densidade demográfica. Bem, como é calculada a densidade demográfica? É o número total de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. Isso permite nos dar o diferenciamento de um país populoso ou povoado. Quando um país ele é populoso? Quando o número total de habitantes for superior a 100 mil habitantes. Então, por quilômetros quadrados. Quando é menor do que isso, o país ele é povoado, ou seja, existe maior extensão territorial do que o número de pessoas. Já no populoso, é ao contrário, é o número total de habitantes, ou seja, a população absoluta ser superior a também a extensão territorial. Primeira parte, a página 52, né? Que encerra a página 52, o exercício que se encerra o tópico 1. O tópico 2, ele está relacionado ao estabelecimento das sociedades e seus movimentos, ou seja, as migrações. O que é migrar? Migrar é se deslocar de um lugar para outro. Os movimentos migratórios na humanidade tinham por base a existência, pois precisavam se deslocar à procura de satisfazer as suas necessidades. Né? Então, quando havia muitas pessoas em uma mesma tribo, surgiram rivalidades entre indivíduos. Novamente, a migração era a solução encontrada por essas pessoas. A evolução migratória da humanidade. Pessoal, geralmente era caracterizado por nômades, que se deslocavam sempre de um lugar para outro. Já os sedentários é o inverso, eles se fixam no local permanente. Já os nômades temporários, eles migram, eles ficam migrando. Então, o ser humano se espalha desde a África para a Ásia, para a Europa, desde a sua origem, né? A Oceania, e depois, por último, se deslocou para a América. As migrações na atualidade, elas podem ter por motivação ou por destino. Veja só, as migrações externas para fora do país e a migração interna dentro do país. Agora, há uma definição importante, porque há uma diferenciação de emigração e imigração. Imigração é a entrada. Por isso que os livros de histórias trazem os imigrantes europeus, não trazem os emigrantes europeus. Porque emigrantes europeus é a saída. E imigrantes é a entrada. Então eles saíram de Portugal e chegaram à Terra Nova, ao Novo Mundo, às Américas. Há também uma motivação de migração que ela pode ser classificada em transumância, que é justamente uma migração devido ao deslocamento agropecuário, ou seja, pastoril, realizado geralmente nas atividades pecuárias. A pendular, que é bastante inserida nesse nosso contexto até atual. Um indivíduo, ele mora no Recife e trabalha em Jaboatão. Então, isso é uma migração pendular. E uma motivação migracional também é a sazonal, motivada sobre a variação dos aspectos físicos, como, por exemplo, o clima, né? Pode ser uma dessas motivações. Dentro dessas migrações por motivação, temos por condição. Essa é uma migração que pode ser forçada e espontânea. A forçada, geralmente, é quando há guerras, há perseguições religiosas, que o indivíduo ele tem que migrar
para outro local. Já a migração espontânea, ela vem de um movimento de desempenhar espontaneamente, ou seja, um objetivo específico, uma conclusão de voltar-se para um determinado lugar. Dentro desses contextos, pessoal, no caso das migrações forçadas, a gente pode ter um exemplo, os refugiados, né? Geralmente por perseguições políticas, guerra civil, né? Então isso aí faz com que haja um refúgio, fugindo também de situações de crise, né? Submetido aos países gerados pela política, enfim. Dentro desse contexto de imigração, nós iremos fazer o exercício da página 57, ok? Onde vocês vão fazer o fechamento do tópico 2. E, posteriormente, na próxima aula, ingressaremos no tópico 3. Para vocês, um bom dia e um beijão.